Oi, gente, morrendo de calor. Durante a jogada eu vou precisar pegar o meu leque porque tá muito quente e se eu ligar o ventilador vai ficar um barulho chato, se eu abrir a janela eu posso ter interferências. Eu quero fazer um jogo bem tranquilo, hoje é domingo. Hoje eu tenho todo o tempo do mundo. Eu pretendo fazer uma live mais tarde também no TikTok. Acho que umas 7, 8 horas da noite. Quem quiser, eu posso responder alguma pergunta por lá. Uma jogada atemporal. As primeiras cartas que eu tirar, aí a gente vai saber para quem é, né, esse jogo, do que a gente tá falando. Quem não conhece o meu trabalho, por favor, me segue nas redes, Instagram, Facebook. Eu trabalho com terapias naturais, faço consulta de fitoterapia chinesa, mentorias de bem-estar, qualidade de vida, saúde, perda de peso. Quem precisa alguma orientação de saúde natural pode me chamar lá, tá bem? O que a gente tem aqui? Um sol, 3 de copas, 4 de paus, 5 de espadas, 3, 4, 5, 7, carta ao carro e 5 de copas de novo. A gente tem 2 5, uma carta bem pesadinha, né? 5 de espadas e 5 de copas. E o rei de paus. Então, minha gente, aqui eu tô falando com alguém que é uma pessoa positiva, tá? Vive nessa força do sol, né? Na positividade, no otimismo, a generosidade, né? E tem tudo a ver aqui com esse rei de paus. Porque o rei de paus também, né? Ele é elemento fogo, então ele é um homem muito positivo, muito ativo, né? Muito Yan. Aí a gente vai ter aqui um 3 de copas falando sobre alegria, né? Aqui uma comemoração, bem-estar. E essa pessoa aqui que se identificar com essa leitura, em breve ela vai encontrar uma companhia ou ela vai assentar, né, junto com alguém, porque essa carta aqui ela nos fala de um casal que se apoia mutuamente, né? A gente tem aqui a mulher de preto, o homem de branco, simbolizando o yin e yang. E aqui o obstáculo é uma sensação de derrota. A pessoa vai seguir pelos seus caminhos, né, desejados, mas tem um certo desapontamento aqui que tá combinando com essa derrota, tá? Então tem alguma coisa que não foi exatamente como a pessoa esperava. Só que assim, gente, nem tudo é como a gente espera, né? E aqui eu tô achando que o obstáculo ele pode ser contornado se a pessoa se lançar nos caminhos. E ela precisa de introspecção, ela precisa silêncio, né? Uma paz interior aqui para ela poder se ouvir e saber exatamente o que ela quer, porque é uma fase de transição. Tá? A carta da morte aqui nos fala de um encerramento de ciclo. Então tem aqui um encerramento bem importante que vai acontecer. E essa pessoa precisa relaxar nessa mudança, tá? Porque o pior já passou. A torre aqui já aconteceu, tá? Agora ela precisa só deixar a coisa fluir. E aqui o rei de fogo, ele pode estar nos falando também
de oportunidades, né? Oportunidades que chegam assim rapidamente e muda todo o cenário, tá? Mais uma carta aqui, por favor. O julgamento. Então, assim, gente, o julgamento é aquela carta que nos fala do que veio, né? Veio, é o juízo final chegando. E só o que a gente pode fazer agora é aceitar e fazer o nosso movimento mágico, fazer a nossa magia acontecer. E vem muitas cartas, muitos arcanos maiores aqui, ó. E a temperança combina com aquela cartinha que saiu antes do casal, né, que se completa. Só que aqui é a pessoa que se completa, ela faz a alquimia interior, tá? Porque aqui pode ter um período de escassez, alguma coisa, né, alguma coisa que tá faltando aqui na matéria. Mas isso é só uma fase, tá? É só um momento, vai passar, só que tem que ser feita uma escolha. É preciso essa escolha, tá? Não adianta a gente não decidir. E aqui me fala muito daquela escolha com o coração. Não adianta a gente se perder nas ilusões, se perder nas tentações. A carta dos enamorados fala muito de tentação, né? E mais uma vez aqui a mudança rápida, ó, 2 cartas de rapidez, tá? Tanto o 8 de paus quanto o 2 de ouros, que nos fala das mudanças na matéria, né? Então, hoje a gente tá com o Pix zerado, amanhã a gente já recebeu ali alguma coisa e já mudou tudo, já não tá mais como estava antes. A matéria é assim, ela muda, ela tá sempre girando. O que mais de conselhos para quem se identificou com essa jogada? Peço mais 3 cartas, por favor. Um príncipe de ouros, sendo satisfeito aqui, ó, tendo o seu emocional satisfeito. Então, assim, gente, se eu tô falando aqui com o príncipe de ouros ou com a rainha de ouros, eu não sei bem com o que eu tô falando. Pode ser um casal com uma diferença de idade, tá? Pode ser uma mulher mais madura com um jovem, um mancebo, mas também pode ser só aquela energia, né? A energia da mulher mais segura, mais ancorada na matéria, e o homem mais devagar, né? Porque essa carta aqui fala um pouco assim de... Esse príncipe, ele é um tanto quanto lento, né? Ele é o príncipe mais lento de todos, que a maioria eles são bem rápidos, né? Esse não. Esse vai devagar, ele vai com cuidado. Então pode ser uma pessoa que traz essa energia mais jovial e a coisa vai virar um romance. Vai virar romance, se já não virou. Apesar de toda a indecisão, apesar de toda a incerteza, a carta da força nos fala do espiritual, né? Então essa mulher, ela já está com o seu reinado, ela já é uma imperatriz, né? Ela já tem o seu império definido. E ela vai se sentir um pouco conflitada aqui, né? Tem aqui um embate de opinião e ela vai procurar serenamente meditar, né? Fazer com que a mente assente aqui. 4 de espadas faz a mente acalmar, é necessário. Porque tem aqui alguma tristeza, né? O 8 de copas nos fala de quando a gente guarda as nossas emoções e fica tudo meio congelado, né? A gente chora aqui lágrimas negras porque a gente não tá se permitindo derreter esse gelo todo, né?
Então vamos, ó, de novo, essa carta da alegria, da felicidade infantil, o apego, que deve ser liberado, tá? Vamos liberar esse apego para deixar as coisas fluírem na matéria. Porque o príncipe tá apaixonado, gente. Príncipe de copas aqui, apaixonado, aparecendo. E tem uma sensação de derrota aqui, né? A pessoa se sente derrotada, não tá sabendo lutar com as armas que tem, mas o príncipe vai falar o que tem que falar, o que tem que ser dito, ele vai dizer, ele vai verbalizar. E essa dúvida, essa incerteza aqui, ela vai dar lugar para um planejamento. E as pessoas vão começar a planejar o que elas vão fazer, onde é que elas querem chegar. Isso aqui tá tudo muito auspicioso, ó, com a carta, a roda da fortuna, fazendo o mundo girar. A necessidade de introspecção, né? Porque no silêncio, no nosso cantinho, a gente consegue nos encontrar, ó. E a rainha de espadas aqui. E eu acho que eu paro por aqui mesmo, né? Que já tem bastante informação. Quem se identificou com essa leitura, pegue as rédeas da sua vida e vá em direção àquilo que você acredita, porque a vida é nossa e a gente só pode ser feliz vivendo a nossa vida. A gente não pode viver a vida do outro, tá? E essa necessidade de introspecção, ela vai deixar a Imperatriz muito mais firme nos seus domínios, tá? Com mais segurança. E não adianta ficar pegado, né? Porque o 4 de ouros, ele nos fala daquele apego. Quando a gente guarda, ai, né? Não. Deixa, faz a coisa circular. É melhor a gente fazer a coisa circular. Claro, não é para jogar o dinheiro fora, não é para torrar o dinheiro, mas investir em coisas que vão trazer um retorno logo mais. Pode ser uma boa ideia. Essa pessoa aqui, o que o Osho tem para falar para ela? O baralho do Osho é o libertador, né? Então, às vezes a gente não entende muito bem a mensagem, mas se a gente se permitir, a gente vai ter ótimos insights com ele. Porque ele traz a libertação de ser a gente mesmo, né? Claro que sem ferir o outro. Aqui eu vou ter um 3 de ouros na figura do forasteiro, tá? Então aqui é o menininho olhando para fora e ele tá numa... Não sei se vocês conseguem ver aqui, ó. O cadeado tá aberto, só que ele não sai. O cadeado não tá fechado, gente. Não sei se vocês vão conseguir ver o detalhe. O cadeado tá aberto, só que ele não sai, né? Essa pessoa tá agindo como uma criança, insegura, bobinha. Tá com medo do que, meu bem? 3 de ouros. 3 de ouros. Vamos lá, vamos agir, vamos acontecer. Não fica parado esperando o momento. O momento não existe, o momento. Olha aqui a pessoa, desbotada, gente. Tá vendo isso? Olhando pro futuro colorido. Que futuro, meu bem? Esse futuro pode nunca chegar. É como assim, eu ficar guardando uma fortuna no meu cofre e hoje eu tô aqui limitada. Eu não tô comendo o que eu quero, eu não tô indo onde eu quero, eu não tô fazendo o que eu quero com o meu dinheiro, porque eu tô guardando pro futuro, pro dia que eu puder aproveitar. Essa carta é péssima. Eu recomendo a todos que evitem essa energia, tá? Aqui no Osho, essa carta, o 4 de espadas, aqui no Osho, ele nos mostra uma pessoa que tá deixando para amanhã. Só que o amanhã pode nunca chegar, gente.
Sabe aquela pessoa que passa a vida inteira dizendo que quando eu me aposentar eu vou fazer uma viagem, quando eu me aposentar eu vou me dedicar para o meu hobby, quando eu me aposentar eu vou tomar um chá com as amigas. E aí quando ela se aposenta, ela não faz aquilo, não pode fazer. Às vezes as amigas não estão mais ali, às vezes ela não tem mais saúde para aproveitar, às vezes ela não vai ter mais vontade de fazer aquele hobby, ela já perdeu a graça, né? Então assim, vamos evitar o adiamento, a gente tem que ser feliz hoje, tá? E se eu tô falando aqui com alguém que não tem condição material, né? Porque saíram me ler algumas cartas de uma certa privação, então assim, te diverte com o que tu tem, sai daqui, tu não tá preso. Vai dar uma voltinha, vai fazer alguma coisa, vai esparecer a cabeça nem que seja, tá? E aqui me fala do silêncio. Aqui a pessoa precisa de um silêncio de alma, né? Um silêncio na mente. Ela precisa se ouvir a voz do seu interior. Carta número 17. Então, quem se identificou com essa leitura, aproveita para fazer alguma coisa. Pode ser um banho, né? Pode ser um banho aromático. Cadê? Eu até tava aqui, ó. Coloca umas gotinhas de óleo essencial num banhozinho. Te dá uma mimada. Faz alguma coisa que tu tá sempre deixando para depois. Prepara alguma coisa gostosa para comer, prepara um chá especial com alguma coisa que tu tenha em casa. Faz alguma coisa hoje, por favor. E alguma coisa que te ajude a ficar em silêncio, meditativa, que tu possa te ouvir, a tua alma, não a tua mente. Porque a nossa mente está sempre nos falando alguma coisa que muitas vezes não é aquilo que a gente precisa ouvir. A gente precisa ouvir uma coisa que a gente só vai acessar se a gente estiver no silêncio, se a gente estiver sozinho, sem ninguém na nossa volta. Porque as pessoas, muitas vezes, elas nos distraem da gente mesmo. Elas não deixam, porque quando a gente está numa interação, a gente estaria muito legal. Gente, a celebração também faz parte, tá? Vocês celebrem também com outras pessoas. Mas aqui no silêncio eu preciso ficar quietinha comigo mesmo. Eu preciso de um tempo que eu possa saber exatamente o que está ali dentro de mim e o que eu posso fazer. E a gente pode contar, né, com a ajuda dos outros. E se tiver alguma comemoração, alguma coisa social para fazer, vai, te diverte, aproveita, não deixa para amanhã. Só que quando tu voltar, toma um banhozinho demorado, tira aquelas energias do mundo lá fora e te conecta com a tua verdadeira essência. Tá? O meu trabalho, ele é todo em cima do desenvolvimento pessoal, porque não adianta a gente agradar a Deus e o mundo, que é o que a grande maioria das mulheres pelo menos faz, e muitos homens também, né, gente? Eu vejo tantos homens fazendo de tudo para agradar a esposa, o filho, a mãe, o pai, os irmãos. E o que tu tá fazendo para te agradar? O que tu tá fazendo que te dá alegria, que te dá prazer, que te dá contentamento? Eu me preocupo muito quando sai aquela carta do adiamento, porque eu já me vi nesse lugar também, né? Por anos e anos e anos, eu fiquei adiando coisas que a minha alma implorava, né? Coisas que eu dizia, nossa, mas eu quero tanto ir para tal lugar, eu quero tanto ficar um tempo isolada lá no alto, quietinha, sozinha, no silêncio. E aí eu fui.
Claro que chegou um momento que eu já não aguentava mais. Por quê? Porque a gente sente falta das pessoas, das trocas, né? Mas eu fiquei 11 meses isolada e a maior parte do tempo morando sozinha. E foi muito forte o contato que eu tive comigo mesmo, porque há muitos anos eu tinha vontade, né? Só que uma série de situações da vida não me facilitavam esse mergulho em mim mesma, né? E graças a Deus eu tive essa oportunidade e eu pude ficar isolada mesmo, né? Sem ter que trabalhar fora, né? Fazendo assim o meu trabalho basicamente pela internet. E foram 11 meses de isolamento, até que surgiu a oportunidade de vir para perto do mar, que também era uma escolha muito intensa, muito arraigada, né, que eu fiz lá na minha infância. Eu sempre adorei estar perto do mar e eu nunca tinha morado assim tanto tempo, né? Eu fiquei 11 meses em Floripa, eu acho que foi o meu recorde na beira da praia. Em Portugal eu morei na praia também, só que Portugal, como a gente tem 6 meses de inverno, e lá o inverno assim não permite, né, que a gente vá até a beira do mar, a gente não aproveita a praia, muito menos, né, o tempo, porque a região que eu tava era 6 meses de chuva e de frio, então assim, não tem como a gente ir pra rua, né, pra uma praça, pra praia, é muito vento, enfim. E eu morei em Figueira da Foz e Marinha Grande, que era perto de São Pedro de Moal, São Pedro de Moal, se eu não me engano é esse o nome do lugar. É uma praia maravilhosa que tem lá em Portugal, mas assim, só dá para aproveitar na primavera e no verão. E o ano que o meu filho nasceu, que foi 2003, ele nasceu em março, abril, maio, a gente já tava indo pra praia, o tempo já tava ótimo. E eu lembro dele assim que chegou a ficar com a mãozinha bronzeada, né, que ele ia vestido pra beira da praia, porque lá a gente vai muito pra praia vestido, assim, passear, né, não é necessariamente, né, num biquíni, numa roupa de banho, ainda mais lá que o mar é muito frio, então eu mesma não me lembro de ter entrado no mar, é um mar que congela, mas é muito bom estar na beira da praia, né, e a minha vida inteira, né, eu sempre quis morar numa praia quente, onde o calor fosse o clima principal, né? E agora eu tô aqui graças ao movimento, à deusa, aos deuses e todos os seres que me guardam, que me guiam. Estamos aqui pertinho do mar, nesse calor sem fim, agradecendo a todas as oportunidades e também a todos aqueles que me apoiam. Hoje à noite vai ter uma live no TikTok. Quem gosta de lives, por favor, vamos chegar lá. Eu vou jogar perguntas, né? Quem tiver alguma pergunta que queira esclarecer, alguma orientação, né, do tarô, então eu vou estar à disposição hoje à noite. Provavelmente